Olá a todos, nesse vídeo a gente vai falar aí um pouquinho sobre a potenciação e a trigonometria nos números complexos, tá? Então, para começar, né, a gente vai definir o que é uma potenciação nos complexos. A gente já trabalhou aí um pouquinho básico da potenciação, só que agora a gente vai estender um pouco o conceito, tá? Por exemplo, é muito fácil eu saber o que é um z ao quadrado, o que é um z ao cubo, né? A gente também já definiu z na meio, que seriam as raízes de z e etc, né? Agora, a gente não sabe dizer, por exemplo, o que é um z na i, por exemplo, né? Quando o cara lá em cima é um número complexo, então a ideia é o que? É eu pegar a minha potenciação usual lá dos números reais e aumentar ela, né? E estender. Então, aqui a gente já sabe a exponencial, né? Então a gente vai usar a exponencial para definir a potenciação nos números complexos. Primeira coisa que eu vou exigir, então, é que eu tenha um z diferente de zero e algum czinho dentro dos números complexos. Então eu vou definir o z na c. Quem é o z na c? Eu vou usar o fato, né, de que e na log z é o próprio z. Lembra que log de e na z não é igual a z, né, porque lá dá uma função multivalente. Agora, e na log z não dá, né? E na log z é exatamente igual a z. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu tiver um expoente c aqui em cima, né, seria o log de z na c, e esse c cairia aqui para frente, né? Então, eu vou usar isso aí para definir. Z na c é exatamente e na c log de z. Agora, como eu tenho esse czinho aqui, né? Então eu já o e na log z ele não vai mais ser uma função univalente, né? Por quê? Porque esse czinho aqui vai me alterar a minha volta, o 2kπ, né, que teria esse log z aqui, que seria indiferente, né? Eu poderia botar mais 2kπi aqui quantas vezes eu quiser, 2π, 4π, 5π, todos multiplicados pelo i, né? E não alteraria a exponencial. Agora, se esse c aqui for, por exemplo, i, ele já altera esse valor, né? Então, essa função aqui ela é multivalente ou multivalorada. Então, nós temos uma função potenciação definida dessa maneira, que é multivalorada. Tá? Obviamente, quando eu restringo a casos mais simples, né, por exemplo, quando c igual a 2, ou quando c igual a meio, eu tenho que recair sobre os casos anteriores, né? Por exemplo, o z ao quadrado tem que ser z vezes z. Né? Então, pela definição usual, z ao quadrado é z. Mas eu vou reescrever isso aqui. Quem é z? Z é módulo z e na i argumento de z. Assim que é a representação polar do z, né? Esse aqui é o cosseno θ mais i seno θ, o θ mais 2kπ, né? Tanto faz. Só que é duas vezes, né? Então é módulo z e na i argumento de z, tá? Como exemplo. Então, módulo z aparece duas vezes, então módulo z ao quadrado, e na i argumento também aparece duas vezes, então é e na 2i argumento de z, que ele apareceu duas vezes, né? Pode ser o argumento, aqui o argumento com A minúsculo, né? Que são todas as possibilidades. Nesse caso aqui a gente só vai acabar tendo só um resultado, né? Mas é para esse elemento.
Agora, se eu pensar em z quadrado nessa forma aqui, né, quem seria o z quadrado? É i, o 2 fica lá em cima, 2 log z. Como é que eu vou fazer isso aqui ser igual àquilo ali, que eu acabei de ver ali, né, que é o e. Bom, vou quebrar o log z. Quem é o log z? Log z é ln do módulo z, mais i, o log z tem o mesmo argumento de z. A gente já viu isso no outro vídeo. Então isso aqui fica e na 2 ln módulo z. Esse aqui é um exponencial real, tá? Não tem nada de imaginário aqui, vezes a parte com a exponencial imaginária, e na 2i argumento de z. Aí terminou, né? Por quê? E na 2 ln módulo z é igual a módulo z ao quadrado. E na i argumento de z. Opa, aqui, 2i argumento de z. E, portanto, né, o módulo z ao quadrado, tanto pela definição usual como pela nova definição, coincide, né? Na verdade, se eu trocar esse quadrado aí por n, né, quem seria o z na n? O z na n é z vezes z, etc, n vezes, né? Então é módulo z e na i argumento de z na n, né? Que é módulo z na n e na ni argumento de z. Por outro lado, essa aqui pela definição usual, né? Por outro lado, pela nossa nova definição, z na n também é igual a e na n log z, que é igual a e na n ln módulo z, mais i, que fecha parênteses, argumento de z, que é exatamente igual a módulo z na n e na ni argumento de z. Então, as duas definições coincidem. Isso significa que eu defini dessa maneira, tá? Eu não tô perdendo nada para o caso da exponencial aqui usual, quando n é um natural. Quando n é um complexo, um irracional, um racional, etc., né? A gente usa essa definição aqui, mas eu não sei como fazer exatamente aqui. No caso anterior, não tem como eu botar aqui o i, vai ficar módulo z na i, né? Não vai fazer sentido. Então, a gente vai usar sempre essa aqui. Quando for n natural, coincide, né? Que é o que tem que ser na matemática. Sempre que tu vai estender alguma coisa, quando tu pensa no que tu já tem, as coisas têm que coincidirem, né? Eu não posso definir aqui uma potenciação e quando eu botar z ao quadrado, não dá o z ao quadrado que eu já usava, que era z vezes z, dá outra coisa, né? Não, tem que ser o mesmo valor. Outro exemplo, o que seria o z na meio, né? A gente sabe que o z na meio, sabe não, né? A gente já usou o z na meio como sendo as raízes de z, né? O z, as duas raízes quadradas do z. Só que quando eu jogar aqui, eu tenho que obter a mesma coisa, né? Eu não posso jogar aqui e achar outra coisa, porque eu estou usando a mesma anotação. Quando eu uso a mesma anotação, significa que eu tenho que obter o mesmo resultado, né? Eu não posso dizer z na meio quando for raiz e z na meio quando for potenciação. Tem que coincidir. Então a potenciação é um outro jeito de tu achar as raízes, né? Por exemplo, quem é o z na meio? É e na meio log z, que é e na meio ln módulo z mais i argumento de z. Vou supor o argumento de z como sendo
θ mais 2kπ. Lembra que o argumento de Z é o argumento com A minúsculo, né? Que são todas as voltas para frente e todas as voltas para trás que eu consegui fazer. E o θ entre menos π e π. Tá? Então, isso aqui é E na meio ln módulo Z mais I. Já vou distribuir o meio aqui, né? Meio para ln e meio para o I. Então, mais 1 meio I θ mais 2kπ. Então, que K, depois eu boto, né? K pertence a Z. Né? Porque varia para qualquer K inteiro. Então, E na meio ln de Z é módulo Z na meio, né? Então, isso aqui é raiz quadrada do módulo Z. Aqui esse mais vira produto, né? E na I, θ mais 2kπ sobre 2. Que é exatamente, então, raiz quadrada do módulo Z, cosseno θ mais 2kπ sobre 2, mais I, aqui, fecha, seno θ mais 2kπ sobre 2. Essa aqui é exatamente a fórmula das raízes quadradas do Z, né? Eu faço o K variando, né? K pertencente a Z. E eu sei que quando eu faço o K variar, não importa qual a variação, para 2Ks vai dar duas respostas diferentes. Os outros vão repetir. Por exemplo, para K igual a 0 e 1, vai dar duas respostas diferentes. Para K igual a 2, vai dar resposta igual ao K igual a 0. Para K igual a 3, vai dar resposta igual ao K igual a 1. E assim por diante. Né? Tanto para frente quanto para trás. Mas isso aqui produz duas respostas. E é exatamente a fórmula que vocês têm lá nas raízes. Então, vocês podem usar a potenciação para encontrar as raízes. Tá? Aqui eu fiz o exemplo igual a meio. Tá? Se eu trocar esse meio aqui, não vou nem apagar. Tá? Vou trocar para 1 sobre n. O que muda? Bom, tudo que era 2 aqui passa a ser n. Então aqui 1 sobre n. Aqui 1 sobre n. Aqui 1 sobre n. Aqui, ao invés da raiz quadrada, vai ser a raiz enésimo do módulo Z. E aqui, ao invés de dividir por 2, divide por n, né? Esse 1 sobre n vira raiz aqui e esse n divide ali. Então, aqui é raiz enésima de Z sobre n. Sobre n. O que mudou aí? Mudou. Agora esses caras aqui, essa equação aqui produz n resultados diferentes, que são as raízes enésimas de Z. São os caras que, quando eu elevar na n, dá igual a Z. O que isso tudo significa? Significa que Z na 1 sobre n produz as raízes enésimas de Z. Então, eu posso usar essa minha equação aqui, essa minha definição, né? Tanto para encontrar potências naturais, né, Z quadrado, Z ao cubo, etc., quanto para encontrar as raízes quadradas, cúbicas, quartas, etc., quanto para fazer uns exemplos aí mais complicados, né? Tipo um na I, por exemplo, né? Aqui eu fiz um caso genérico, vou fazer um caso mais garantido. O que seria o 1 na I? É o E na I log de 1, né? Pela definição que eu tenho lá. Eu quero expoente e continua expoente. O que está embaixo vai para cima como logaritmo. Log de 1. O 1 se escreve como o quê? O 1 tem módulo 1 igual a 1. E o argumento θ, né? Vou colocar assim o argumento de 1
o 1 ele está exatamente em cima do eixo aqui, então ele faz um ângulo 0 com o eixo, né? Então é simplesmente 0 mais 2kπ, ou 2kπ, tá? O que k pertence aos inteiros. Então isso aqui é E na I, ln de 1, módulo 1 ou de 1, né? Tanto faz, mais I 2kπ. ln de 1 é 0, então aqui fica I vezes I quadrado, e na menos 2kπ, tal que k pertence a z. Tá? Então, esse aqui é o resultado de 1 na I. Vê que aqui já dá infinitos, né? Porque esse valor não vai repetir, né? Não tem o izinho ali para repetir. Mais ainda, eu posso dizer para vocês que isso aqui é igual, olha só, prestem bem atenção nisso aqui. Eu posso dizer que isso aqui, ainda por cima, é igual a E na 2kπ, com k pertencente a z. Por que eu posso dizer isso aí? Cadê o menos lá de cima, né? Porque quando eu estou colocando isso aqui, eu estou colocando igualdade de conjuntos, tá? Como k varia em todos os números inteiros, isso aqui vai dar um conjunto enorme, né? Mas quando k é negativo, isso é positivo, né? Quando k é positivo, isso é negativo. Agora, se eu olhar para esse aqui, dá exatamente os mesmos valores lá de cima, só que com o sinal trocado. Quando o k for positivo, ele vai ser positivo. Quando o k for negativo, ele vai ser negativo. Então, se eu escolher, por exemplo, aqui nesse primeiro, k igual a menos 1, vai ser E na 2π. Para eu obter E na 2π embaixo, eu vou ter que escolher k igual a 1. E na 2π. Mas não interessa, né? Não muda nada daqui para cá. Por quê? Porque isso aqui é um conjunto de respostas, isso aqui é um conjunto de respostas. Aí entra a função C multivalente. Então, cuidado, né? Tanto faz eu ter um mais ou ter um menos aqui, que nada vai ser alterado. Por quê? Porque isso é uma igualdade de conjuntos, tá? Mas eu vou deixar assim, que foi o que a gente obteve ali, né? Cuidado quando for perguntado para vocês e vocês acharem, não, mas espera aí, tem um menos aqui, mas era para ser mais, ou tem um mais aqui, era para ser menos. Não, mas como conjunto eles são iguais, então mantém-se a igualdade. Agora, quando eu estiver falando de z na c, então, essa função ela é multivalente. Isso significa que eu não posso fazer muita coisa aí, tá? Então, para mim começar a trabalhar com ela, eu vou fixar algum ramo, qualquer, tá? Alfa, teta, alfa mais 2kπ, tá? Dentro de alguma volta aí, se eu fixar um ramo, ela passa a ser uma função univalente. E para qualquer ramo que eu fixar, eu consigo fazer um algebrismozinho aí, da mesma forma que a gente faz lá no cálculo. E a derivada com relação a z de z na c, tá, vai ser a derivada de e na c log z, que vai ser e na c, opa, lá em cima, né? Fazer grande. E na c log z vezes a derivada do que está lá em cima, derivada do e na c, desculpa, vezes a derivada do log z, que vai ser, desculpa, do c log z, que vai ser c sobre z. Então, esse aqui, c sobre z, a gente vai usar um algebrismozinho aqui, vai diminuir um czinho lá em cima, tá? E a gente conclui que isso aí é c, z na c menos 1, desde que c não seja 1.
aqui vale em qualquer caso, né? Mas eu preciso fixar um ramo, tá? Todas as propriedades intermediárias vêm das propriedades de logaritmo. A gente não vai fazer aqui, dê uma olhadinha no PDF, tá bem feito lá. É bem explicado. O que acontece aqui, né? Para cada ramo, a derivada existe e é dada dessa forma aqui. Então, a gente consegue derivar. Se eu aumentar o ramo, né, ou seja, se eu aumentar o domínio, já não está valendo. Não posso, digamos, pegar um ponto em que a função tem dois valores. Lembrem, ela é multivalente. Eu preciso fixar um ramo para que ela seja univalente, para que eu possa trabalhar com ela. Tá? Dentre todos os ramos, a gente vai ter um ramo em específico, que a gente vai chamar de principal aí, né? Que seria o valor principal, vou colocar assim, VP de Z na C, que vai ser dado por o quê? Aqui é E na C log Z. O log tem o valor principal dele, né? Então, o que faz essa função ser multivalente é esse log ser tão aberto a possibilidades, né? São infinitos valores. Então eu vou chamar de valor principal quando eu tiver o logaritmo lá principal. Então eu vou ser E na C log com L maiúsculo de Z, que é o logaritmo quando o argumento de Z está sendo tomado entre menos π e π. Tá? Entre esses dois valores aí. A isso aí a gente chama de valor principal. E da mesma forma como a gente faz o Z na C, a gente consegue definir uma potenciação aí de uma maneira semelhante, que seria o C na Z. Quem seria o C na Z? É a mesma coisa que aquilo ali, né? E na Z log C. O que muda agora é que a variável está do lado de fora do logaritmo. Lá ela estava do lado de dentro, né? E aí a conversa toda é a mesma, né? Até a gente chegar na derivada com relação a Z. Vou deixar um resuminho aqui. A derivada com relação a Z de C na Z, de novo, algebrismozinho, né? Derivada de E na Z log C, E na Z log C vezes a derivada de Z log C. Então é log C E na Z log C, regra da cadeia, né? De novo, isso fixado o ramo, né? Só lembrando então, qual é a derivada com relação a Z de Z na C? É C, Z na C menos 1. Ó, mudou um pouquinho, né? Aqui apareceu vários logs, né? Aqui o E na Z log C a gente ainda pode escrever como sendo log C vezes C na Z. Então a gente tem aí várias possibilidades para trabalhar com as exponenciais, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, mais um exemplinho, né? O que seria o I na I? Então tanto faz qual dos dois caras eu vou usar, o E na Z ou o Z na C, né? Porque esse aqui é só uma potência. O que interessa é que o cara lá em cima fica de fora do log e o cara de baixo fica dentro do log quando eu boto a exponencial. Então é E na I log do de baixo. I. Coincidentemente é o mesmo I, tá? Mas esse I é aquele lá e esse I de cima é o cara que está aqui. Então isso aqui é
E na I, e aí a gente tem que pensar no I. Onde é que está o I? Está aqui. Tá? Ele faz um ângulo de 90 graus com eixo real positivo. Então o I se escreve como um cara de módulo I igual a 1, né? Raiz de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E o argumento de I se escreve como 90 graus é π meios mais 2kπ. Então isso aqui é E na I, log de I é ln de 1 mais I vezes 2, vou colocar assim, π meios mais 2kπ. Agora, só resolver, né? Então, ln de 1 é 0, I vezes I é I quadrado, então isso aqui é E na menos π meios mais 2kπ, tal que K pertence a Z. Eventualmente, tá? Vocês podem botar esse menos para dentro, E na menos π meios menos 2kπ, tal que K pertence a Z. E observar, isso aqui é volta para frente ou volta para trás. Isso aqui significa que é um conjunto, tá? Isso aqui vai dar soluções, né? Muitas soluções, infinitas. Só que se eu tivesse um mais aqui, também ia funcionar, né? Porque na variação K pertencente a Z, tanto faz o teu mais ou menos aqui, ia dar os mesmos valores. Tá? Vou manter aqui o menos, mas eventualmente vocês podem achar respostas aí em que o autor preferiu deixar o mais aqui para o final, porque é uma volta para frente, uma volta para trás, é a igualdade de conjuntos. Eu poderia ter colocado aqui inicial menos 2kπ, não mudaria nada. Né? Então prestem atenção a isso aí. Tá? Isso é importante. E aí, para finalizar, vamos falar brevemente sobre as funções trigonométricas. Até agora a gente já tinha usado seno x, seno y, cosseno x, cosseno y, seno e cosseno dos dois, né? Mas nenhum deles era um número complexo. Todos que a gente usou até agora, senos, cossenos, tangente, etc., era sempre de números reais. Como é que a gente estende isso para valores complexos? Da seguinte forma, a gente usa o fato de E na y ser igual a seno, cosseno y mais I seno y, faz um algebrismozinho aí, né, para pensar o que eu poderia, como eu poderia definir o seno e o cosseno. Isolando aqui, a gente bota o menos, faz uma... Dê uma olhada lá no PDF, vocês vão entender direitinho. Eu não vou fazer aqui para que a gente seja um pouco mais sucinto, tá? Mas a ideia é fazer um algebrismozinho ali, isola o seno e o cosseno como uma função exponencial, no caso real, né? E estende por caso complexo dessa forma. O seno z fica I na IZ menos E na menos IZ sobre 2i. E o cosseno E na IZ mais E na menos IZ sobre 2. E o resto, e as outras funções trigonométricas, tangente, cotangente, secante, cossecante, a gente faz igual. A tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno, a secante é 1 sobre cosseno, a cossecante... a secante é 1 sobre cosseno, a cossecante é 1 sobre seno, e assim por diante, tá? Todos os casos complexos lá, né? Todos os casos reais se traduzem aqui no caso complexo da mesma maneira, né? Então,
Basta que a gente saiba o seno e o cosseno e as outras derivam a partir daí, tá? Um exercício para quem está assistindo aí o vídeo. Vocês já sabem derivar exponencial, então mostra que a derivada com relação a z do seno z é cosseno z. E que a derivada com relação a z do cosseno z é igual a menos seno z. Tá? De novo, isso é só um algebrismo. É só tu pegar, deriva esse aqui, vai cair o menos i para frente, vai virar mais, vai cortar o i com i de baixo, vai virar, enfim, né? Tarefa para vocês fazerem. Tem isso aí feitinho lá no PDF, mas treinem um pouco em casa. Então, vou colocar aqui um exemplo de trigonométricas. Quem seria aí, por exemplo, o seno de i? O seno de i é e na iz, então vou trocar tudo que é z por i lá na fórmula, menos e na iz, que é i, sobre 2i. Opa, aqui é um menos, né? Então, e na i quadrado é e na menos 1, menos i quadrado aqui, né? Vai ficar menos i quadrado, então menos o menos 1, então e na 1, sobre 2i. É isso aí. Pode mudar aqui, pode pôr o i para cima se quiser, tá? Tanto faz. Vocês ajeitem aqui, se algum dia pedir para vocês o seno aqui, ajeitem essa resposta aqui conforme o necessário. E o cosseno? O cosseno i é e na i, né, que é o z, mais e na menos i sobre 2, que é e na menos 1 mais e na 1 sobre 2. Né? Barbada. Opa, falhou aqui. Voltamos aqui. Então, seno i na menos 1 menos e na 1 sobre 2i, cosseno i e na menos 1 mais e na 1 sobre 2. Tá? Vamos pensar aí num exemplo real. O que acontece se eu pegar um ângulo θ real, tá? Θ pertencente aos reais. O seno e o cosseno precisam coincidir, afinal eu estou chamando de seno e cosseno complexo, tem que voltar ao caso, quando eu trocar o número complexo por um número real, né? Por exemplo, θ mais 0i, o cosseno de θ e o cosseno de θ mais 0i tem que ser o mesmo, né? Sobre cada definição. Então vamos pensar quem seria o seno θ na versão complexa da definição, tá? O seno θ, ele é e na i θ menos e na menos i θ sobre 2i. Definição de seno. Agora é só eu abrir. E na i θ é cosseno θ mais i seno θ menos cosseno, aqui é menos θ, né? Menos i seno menos θ. Menos cosseno de menos θ, o cosseno, vamos pensar, o cosseno é a projeção no eixo x. Então, o cosseno de θ e de menos θ é o mesmo, né? Quando eu projetar aqui, vai dar o mesmo valor. E a mesma coisa se o θ estiver para cá.
né? Então, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno θ. Então, isso aqui é cosseno θ mais i... Opa, faltou aqui o 2i, né? Mais i seno θ menos... Então, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno θ. E o seno é a projeção no eixo y. Então, seno de menos θ é menos seno θ. Com menos vai dar mais i seno θ. O cosseno menos cosseno é zero. I seno θ com i seno θ é 2i seno θ. Então, isso aqui tudo sobre 2i fica 2i seno θ sobre 2i, que é igual ao seno θ. Ah, concluí que o seno θ é igual ao seno θ. Não, como assim? Que bobagem é essa aí? Não, não é bobagem nenhuma, né? Por quê? Porque eu usei aqui a definição de seno nos complexos. Daqui para cá, esse seno e esse cosseno aqui são a definição real. Então, esse seno aqui é o seno real. Tá? Então, o seno complexo se equivale ao seno real quando o argumento dele for um número real. Quando for um número complexo, bom, daí aí já não vale mais a mesma coisa, né? E a mesma coisa vocês vão concluir para o cosseno, fica de exercício. O cosseno, a definição complexa do cosseno coincide com a definição real do cosseno quando o argumento é um número real, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Falamos um pouquinho sobre a potenciação complexa e as funções trigonométricas. Então não deixe de assistir aí o videozinho com exercícios sobre essa área. Até mais!